Oiê! Então, eu não ia me manifestar sobre esse assunto, mas me sinto na obrigação, que é o caso da Isis Valverde, que foi para a Justiça do Trabalho lá responder a sua cozinheira e fecharam um acordo lá de 30 mil para pagar em 6 vezes de R$ 500, e daí desse valor ainda tem o percentual do advogado, mas enfim, isso é o de menos. Por que que eu resolvi falar? Porque muitos estão falando e muitos estão falando coisas que eu discordo. Eu também sou advogada, trabalho na Justiça do Trabalho também, né? Faço direito do trabalho. E o que me indignou foi um youtuber famoso aí, que eu ouvi há pouco falando que a Justiça do Trabalho não serve para nada. Gente, não serve para nada, vírgula. Imagina se não tivesse a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho no Brasil é o que garante um mínimo de dignidade e justiça para os mais necessitados, assim, para aqueles trabalhadores mais vulneráveis, que não se sentem representados, que não têm voz ativa para reclamar e clamar, né, pelos seus direitos diretamente com seus empregados. No caso da menina, essa que trabalhou anos lá para Isis Valverde, para vocês terem uma noção, outro dia eu falei pro meu marido que, que se eu pudesse eu teria uma empregada doméstica. Daí ele disse: mas para pagar um salário mínimo só, coitada da mulher. Pois é. A Isis Valverde, com tudo o que ela ganha, tá? Ela pagava R$ 1.500 para sua funcionária. No final do período que ela estava trabalhando, ela estava ganhando R$ 2.500. Então, por aí vocês já têm uma noção de como as coisas funcionam. Imagina se ela não poderia pagar 10, 12 mil para essa funcionária. Claro que poderia. Mas fazer isso para quê? Porque se ela não quiser trabalhar por 2.500, eu arrumo outra que queira. Sempre vai ter alguém disposta a ser a ser explorada. Imagina, eu trabalho na casa da Isis Valverde, ainda que seja um salário de miséria, né? Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que a Justiça do Trabalho funciona, inclusive no Brasil, eu acho que ela é uma das que melhor acolhe aos trabalhadores, aqueles que têm baixa renda, pessoas que ganham um salário, dois, três, comissão, enfim. Para quem ganha até 5, 6 mil reais, a Justiça do Trabalho é uma mãe. Ali a gente trabalha, a gente consegue o mínimo de dignidade e de organização para que essa pessoa saia do trabalho e possa se organizar, né, minimamente, até conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Contando alguns fatos que eu mesma já presenciei, tá? Eu já advoguei tanto para empregado quanto para empregador. Óbvio que se eu tô trabalhando para o empregado, eu vou querer o máximo de benefício. E se eu for trabalhar pro reclamado, eu vou querer o mínimo, né, para pagar. Mas, independente disso, a gente sempre acaba tendo uma margem para negociação, tá? A gente já vai para audiência com um certo valor ali, onde a gente sabe. A gente sabe que deve e o outro sabe que tem para receber. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar chegar num consenso para escolher a melhor forma de resolver aquela demanda, tá? De fazer com que as duas partes saiam minimamente satisfeitas. Inclusive, não sei se já falei em algum momento, o que me fez querer fazer direito foi lá na minha infância, adolescência, eu deveria ter uns 13, 14 anos, em que o meu pai, na época, sofreu uma injustiça, tá? Ele trabalhava para uma pessoa, né, na construção lá de um posto de gasolina. A pessoa até assinaram a carteira dele e tudo, mas aí quando foi na hora tipo, terminou o contrato, que a pessoa deveria lá fazer a rescisão, pagar FGTS, aquelas coisas, o que que a pessoa fez? Fez o meu pai assinar claro que isso era, sei lá, década de 90 e
98, eu acho, 97, 98, né? Eram vários anos atrás, quase 30 anos atrás. E meu pai assinou um documento desistindo, tá? Ele fez um acordo, ele desistia de receber o FGTS e ele concordava em receber apenas o seguro-desemprego. Na época, eu fui uma que falei, né, pai, por que tu não vai pra justiça, né? Vai pra justiça, cobra dele, né? O cara tem dinheiro, para que ele vai ficar explorando os funcionários? Só que aí o meu pai, como uma pessoa muito boa, né? Graças a Deus já tá com 72 anos, tá bem de saúde e tá aposentado. Ele se negou, ele não quis. Ele disse, ai, mas depois eu não vou arrumar outro serviço. Meu pai, assim, ó, era aquela pessoa que tinha medo de se indispor com as pessoas, sabe? Ele não queria arrumar uma confusão, um atrito, uma coisa que daqui a pouco viesse a prejudicá-lo mais adiante. Então ele não quis entrar na justiça. Mas eu sempre fiquei com uma certa raiva daquela pessoa, né? Porque eu conhecia a pessoa que ficou devendo pro meu pai. E aí eu pensei, se um dia eu pudesse, eu iria me vingar. Mas enfim. Aí depois eu fiz pedagogia, fiz outras coisas, enfim, o tempo passou. Mas aquilo sempre ficou no meu coração, assim, na minha mente. E mais tarde, então, quando eu fiz direito, né, me formei, passei na OAB. A minha primeira pós-graduação é Direito e Processo do Trabalho, que eu fiz na PUC-RS aqui. E eu pensava, vou trabalhar muito para trabalhador, defendendo aqueles que são injustiçados, né, que precisam ter alguém que acolha e que defenda os seus interesses. Claro que muitas vezes eu também sou chamada para defender o outro lado, e aí é aquilo, como eu trabalho e eu não sou uma pessoa rica, eu acabo trabalhando para quem me contrata, né? Mas, num geral, eu tento estar sempre do lado do reclamante, tá? Que é o trabalhador. E quando eu estou do lado da empresa, do reclamado, dentro do possível, eu tento fazer um acordo que a pessoa não saia tão prejudicada, assim. Eu tento, inclusive, falar com o empregador para que ele tenha o bom senso, né? Para que ele olhe para a realidade daquele seu empregado, para que ele pense naquilo que foi vivido e dê um mínimo de condição para que esse possa seguir a sua vida de uma forma mais tranquila, né? Que ele não saia dali daquele emprego com raiva, doente, rogando praga, que nem diz o caso, né? Mas enfim, amanhã mesmo eu tenho audiência de manhã, cedo, na Justiça do Trabalho, né? Onde eu vou representar um reclamante. Várias vezes eu vejo assim, essa foi uma das coisas assim, eu acho que por que muita gente não gosta do PT, não gosta da Dilma, né? Porque até a PEC das domésticas, qualquer um tinha empregado em casa. Tu botava a pessoa lá no quartinho de empregada, né? Extensão da senzala, para dormir, poder estudar. Pagava uns troquinhos ali pra pessoa comprar umas roupinhas, dava comidinha ali, o lugar para dormir. E tu tinha uma empregada doméstica na tua casa. Então era muito fácil ter alguém ali para fazer aquilo que você não queria fazer, que você não tem vontade de fazer, mas que você quer que alguém faça para ti com o mínimo de custo. Então, ter uma empregada doméstica hoje, eu penso que tem que ser não é questão de ter um luxo, mas é dar um mínimo de dignidade. Você quer ter uma empregada doméstica? Ótimo, mas recolhe o FGTS para ela, paga o 13º, paga o terço de férias, faz uma carga horária direitinho ali, sem que a pessoa não fique tão explorada. Porque assim como você quer ter a sua casa organizada, com tudo no lugar, a pessoa tem o direito de querer ter o dinheirinho dela no final do mês, com o mínimo de garantias e de direitos que ela possa receber, né? Então, vou voltar a falar sobre isso com certeza em outros momentos. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso e quiserem me perguntar, pode escrever aqui embaixo. E vamos continuar falando sobre esse assunto, que eu acho que não é uma polêmica, é uma questão que deve ser conversada e trabalhada no nosso dia a dia, tá bom? Um beijo e até a próxima.